Olá, todo mundo bem? Eu espero que vocês estejam conseguindo passar por essa pandemia da melhor forma possível. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tom Falcão, estagiário docente dessa disciplina com vocês. Sou cirurgião dentista de formação e faço mestrado no PPG-COL, que é a saúde coletiva aqui da URGS. Coube a mim falar um pouquinho com vocês sobre essa aula de hoje, a aula 7, que é a questão de gênero, violência e Covid. Para isso, vocês vão estar sendo subsidiados por dois textos, que são dois textos que eu gosto bastante, porque são dois artigos que trazem várias informações de conteúdos que a gente não tem tanta informação assim hoje em dia, tá? No primeiro deles, falando da questão dos traumas bucomaxilofaciais em mulheres vítimas de agressão, de violência, é um texto que mexe muito comigo e eu acho que vai mexer com vocês também, sendo que vocês são futuros cirurgiões dentistas, sendo que vocês já têm esse contato com o paciente, né? Essa questão do acolhimento e do tratamento. Então, assim, a violência contra a mulher, ela é sim um problema de saúde pública. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar e entender e internalizar. Porque se a gente pensar lá no conceito de saúde da OMS e entender que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas é um bem-estar físico, social, emocional e psicológico, a partir do momento que uma pessoa sofre uma agressão, é impossível ela conseguir se manter no mesmo nível emocional ou mesmo físico ou social. Tudo isso acaba sendo alterado e vira uma bola de neve. Então, a minha conversa hoje com vocês vai trazer mais algumas provocações em relação a esses textos e a esses dados, e a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso em relação à Covid, que é esse momento que a gente está passando, tá, gente? O que o texto traz? Primeiro a gente vai falar sobre um, depois o outro e a gente vai juntar, tá? Então, assim, o que o texto traz de bem pontual na questão da violência contra mulheres? Primeiro, alguns fatores que são bastante importantes, como, por exemplo, o nível socioeconômico, como, por exemplo, a questão raça, escolaridade e o uso de álcool ou drogas por parte do agressor e até mesmo por parte da vítima. É importante a gente lembrar que no Brasil o índice de prevalência de traumatismo maxilofacial ele é bem amplo no que se refere às mulheres e pode chegar até 63,2%, se não me falha agora o dado, vocês vão poder dar uma conferida no texto depois. Sendo que desses 63%, 70% são cometidos pelo companheiro das vítimas. E isso é um dado que é bastante interessante, porque daí a gente consegue entender por que os níveis que a gente falou antes, os fatores, eles interferem tanto. Por exemplo, a questão socioeconômica. A gente sabe que a maior parte das vítimas tem como ocupação serem ou donas de casa ou domésticas. Sendo assim, essas pessoas em algum momento elas criam uma relação de dependência não só emocional, mas também financeira dos parceiros. E aí, considerando e somando ao nível de escolaridade baixa, elas acabam criando também uma dependência desse parceiro e um índice maior de tolerância dessas agressões. Enquanto que acredita-se que mulheres com um índice de escolaridade maior, com acesso maior à possibilidade de denúncia ou redes de denúncia, redes de acolhimento, que consigam ter essa consciência, e mulheres que tenham financeiramente uma independência e que não dependeriam dos seus parceiros, não tolerariam esse tipo de agressão por mais vezes. É importante a gente pensar também na ligação dessas pessoas, não só no sentido financeiro, mas emocional. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa começa a sofrer agressões constantes, ela começa a ter problemas de autoestima baixa, ela começa a passar por uma perda de condição de interação social, momentos de introspecção e até agressividade. Aí a gente, como cirurgião dentista, como a pessoa que vai lá, que acolhe, que está nesse momento da consulta, eu gostaria de provocar vocês também em relação a isso. Vocês vão passar, infelizmente, por triagens e por momentos de atender pessoas que sofreram agressões físicas, e é importante que vocês possam, em primeiro lugar, saber acolher esses pacientes, estas pacientes, para que elas se sintam à vontade de contar isso para vocês. E outra, ter um domínio técnico para saber identificar caso a vítima não conte e poder conversar, dialogar com essa vítima e notificar os casos de violência, porque essa é a única forma que a gente vai conseguir baixar os índices de violência, porque a gente vai começar a punir os agressores e isso precisa ser feito. Outra coisa,
Vamos agora pensar no texto 2 e depois a gente junta tudo, ok? O texto 2 ele se refere às agressões sofridas por pessoas LGBTs. Esses dados eles ainda são bastante vagos, infelizmente, eles não têm uma potência a nível nacional, mas a gente tem que pensar algumas coisas que já são conhecidas, debatidas e batidas por todos aqui. A primeira delas, o índice de violência emocional é muito grande, e isso também a gente vai ter que pensar na questão do como isso vai repercutir no momento do acolhimento, como essa pessoa vai chegar para um profissional da área da saúde, como ela vai conseguir aderir a um tratamento. Também tem a questão da violência física, e aí, de novo, a gente vai voltar para os traumas da face, uma vez que a face não é só o lugar mais visado por estar mais à mostra e desprotegido, mas porque, além da agressão física, ele impõe à vítima uma questão de humilhação social também, e a gente também deve pensar nisso. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E aí o estudo ele traz um dado que me chama a atenção, e que fala em relação à idade das pessoas pesquisadas. Se a gente pensar que no Brasil hoje, a estimativa de vida de uma pessoa trans, por exemplo, é 35 anos, não assusta a gente entender que, quer dizer, assusta, mas não surpreende a gente entender que não tem pessoas com idade muito avançada participando do estudo, pelo menos a população trans. Então, essas são coisas que a gente tem que ficar sempre atento e sempre pensando, e da mesma forma, acolher o paciente como cirurgião dentista, saber identificar os casos de violência e poder notificar os casos de violência. Hoje em dia, no que se refere a isso, a gente também tem o Disque 100, que são fatores, são uma colaboração muito grande e que pode nos ajudar. Agora a gente vai pensar um pouquinho nos dois textos de uma forma geral e pensar no nosso momento atual, que é o momento da Covid, o momento da pandemia. Quando a gente falou que 70% das mulheres foram agredidas, são agredidas por companheiros, imagina como está sendo no momento da pandemia para essas mulheres agora, que ou já ficavam em casa e os maridos trabalhavam, ou algumas perderam o emprego, ou o marido parou e está todo mundo em casa. E a gente pensa na questão socioeconômica. A gente não está falando de uma casa de 4 andares com 8 quartos e, sei lá, 6 banheiros. A gente está falando de uma casa normalmente pequena, uma casa apertada, uma casa com filho, uma casa com várias pessoas, além da rotina, além do tédio, além de estar ali com a pessoa, com o agressor o tempo inteiro. O nível de estresse que isso pode trazer e o quanto isso pode gerar de problemas. Não é para menos que agora a gente tem alguns estudos que já estão sendo lançados falando do quanto aumentou durante a pandemia a violência contra mulheres. Esses estudos, então, que a gente leu com esses estudos que estão sendo lançados, na verdade, eles vêm colaborando entre eles e vêm mostrando a importância de a gente pensar também nessa questão de educação social e de garantir a possibilidade das mulheres terem acolhimento quando são agredidas e que querem sair de casa, garantir a possibilidade dessas mulheres terem condições de se sustentarem, de se manterem sozinhas, garantir a essas mulheres a possibilidade da informação para denunciar, até porque a pandemia ela fez isso, né? Além de toda essa questão de emprego, de renda, de saúde mental, ela ainda aumentou esses índices. Então, para essa mulher que já tinha uma vida que não era a melhor de todas, agora ainda tem que passar por isso, e nesse momento onde ela talvez esteja desempregada ou onde a condição financeira ainda está mais pesada, como que isso está sendo? Como que a gente consegue enxergar essas pessoas? Da mesma forma, dentro da população LGBT, se a gente pensar mais uma vez agora nas meninas trans e nas travestis, a gente sabe, segundo o ANTRA, que 90% das meninas já estão ou estiveram em situação de prostituição. Nesse momento de pandemia, a gente não teve prostituição. Onde elas estiveram? Onde essas meninas estiveram? Dentro de casa, sofrendo agressões de familiares, na rua. O estudo vai trazer para vocês os índices de agressão da população LGBT, tanto por conhecidos quanto por desconhecidos. Ainda que o maior número de agressões seja feito por pessoas desconhecidas na rua, vocês vão ver que tem um número também significante de agressões feitas por pessoas conhecidas, sejam amigos, aí normalmente são amigos que dividem casa porque essas pessoas já foram postas para fora de casa, ou sejam familiares. Isso são coisas que a gente tem que pensar, porque isso também é um problema de saúde pública, isso também é um problema que repercute na gente, isso é um problema social e emocional, e isso tudo vai alterar também na questão da condição da saúde bucal.
Então, na verdade, assim, eu espero que vocês tenham boas leituras. Os textos são bastante ricos, eles trazem bastante dados, embora esses dados não sejam totalmente atualizados e nem referem a todo o país. O que, infelizmente, a gente tem isso porque os marcadores não são utilizados durante os processos de atendimento, e isso é outra provocação que eu faço para vocês sobre essas questões, quando a gente pegar um prontuário, preencher ele direitinho e depois fazer denúncias e notificações, porque isso é importante para a criação de políticas públicas, para que a gente possa pensar nessas populações e possa pensar qual é a melhor forma de melhorar a vida dessas pessoas. Como a gente pode ajudar essas pessoas a passarem por isso sem terem tanto sofrimento. Eu espero que vocês leiam o texto, os 2 textos, e façam a ficha de leitura, então. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos procurar, vocês podem me procurar, e vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem dentro do possível, e em breve eu espero poder encontrar vocês de novo, viu? Beijo.